enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Seja bem-vinda a mais um programa Cuidando de Você. Essa é a Elo TV, a TV mais perto de você. E se você quer mais conteúdos como esse, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hoje nós estamos aqui com a doutora Sandra Imanishi, que é a nossa convidada especial, e que nós viemos aqui um pouco falar a respeito de saúde feminina. Olha que coisa boa. Exatamente. Então, Sandra, muito prazer. Obrigado por você ter aceito nosso convite. E nós gostaríamos que você, então, se apresentasse para os nossos espectadores, para que eles te conheçam melhor. Boa noite. Obrigada pelo convite, Cristina. O meu nome é Sandra Imanishi, sou doutora Sandra Imanishi e eu sou especializada no cuidado da mulher 40+. Excelente. Eu sou médica, na verdade eu sou médica há 30 anos, mas há 12 anos eu me reencontrei na medicina e trabalho há 12 anos com terapia de reposição hormonal e medicina integrativa. Na verdade, eu digo medicina integrada, né? Não integrativa. E desde então eu tenho atendido centenas de mulheres e homens. E nos últimos anos eu me encantei mais por essa área feminina. Exatamente, Sandra. Então me conta, o que te levou a escolher essa área? O que te moveu? Então, nesses anos todos, eu atendo homens e mulheres. Mas em 2018 eu tive um câncer de mama. E este câncer de mama, eu acho que foi um câncer tranquilo, como hoje em dia, com diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, eu acho que a gente não... É muito raro você pegar um câncer bem avançado. Exatamente. E isso me surpreendeu muito, né? Eu com tanto cuidado, né? Com o equilíbrio da saúde, como é que isso aconteceu? E isso me fez aprofundar mais na saúde feminina, e aí, desde então, eu tenho estudado mais sobre isso, né? E tenho atendido mais mulheres também. Exatamente. Então, Sandra, conta pra gente aqui uma coisa. Você falou que gosta de terapia hormonal. E você teve câncer de mama. E esse é um grande mito que existe, é um grande tabu. E é uma das coisas que eu mais ouço, inclusive, no consultório. Mas, doutora, eu vou fazer terapia hormonal? Eu não vou ter câncer? Eu não corro risco de morrer de câncer? Então, conta pra gente, o que você acha a respeito desse assunto? Qual é a sua opinião? Fala pra gente o que você já estudou a respeito disso, como que você se comporta em relação a isso? Olha, eu acho o seguinte, acho não, né? A literatura diz, né? Os trabalhos mostram que o câncer, que a terapia de reposição hormonal, ela não causa o câncer. Mas é lógico que determinadas pessoas que já tenham o câncer, pode acontecer, depende também do estado dela, que a reposição hormonal, ele pode acelerar ou aumentar um pouquinho a intensidade desse câncer. Mas tudo isso depende também do estado que a pessoa se encontra, um estado de saúde mesmo, tá? Por isso que eu acho que a terapia de reposição hormonal, ela tem que ser muito criteriosa quando ela é feita. Então, quando ela é feita por profissionais capacitados e na qual eu faço, né, pelo menos, um check-up bem minucioso, dificilmente
dificilmente não vai causar o câncer. Isso eu posso afirmar. Se ela não tem, não vai causar. Só o uso de hormônios. Exato. A obesidade é uma causa, tem mais pessoas obesas tendo câncer do que fazendo reposição hormonal do câncer. Exato. Hoje a literatura realmente, como você disse, mostra isso. Que, na verdade, o maior causador de câncer não são os hormônios. Não. Mas sim a obesidade, a síndrome metabólica, os distúrbios alimentares. Exatamente. Esses sim são muito mais responsáveis pelo aparecimento não só do câncer de mama, mas também câncer de endométrio e outros cânceres, do que a própria terapia hormonal. Exatamente. Sendo que a própria literatura hoje recomenda para você prevenir o câncer, você fazer terapia de reposição hormonal. Então, eu bato muito nessa tecla com as minhas pacientes, exatamente isso, porque elas têm um medo desesperador. Porque você está formada há 30 anos, eu estou há 37, e na época você deve se lembrar muito bem do estudo do WHI, que fez um estardalhaço na cabeça das pessoas, não só da população, mas dos médicos em geral. Tanto que hoje nós ainda temos, você sabe tão bem, também com relação a isso, que hoje, inclusive, muitos médicos, né, ainda têm esse medo, esse receio e contraindicam a terapia de reposição hormonal e falam abertamente para a paciente, não, você não vai usar porque você vai ter câncer. Mas já teve uma retratação recente do WHI. Exato, já teve essa retratação recente, porém nós sabemos que, infelizmente, é uma coisa do ser humano, não é só na classe médica, mas muitos profissionais se formam, começam a trabalhar e esquecem de se atualizar. Isso é verdade também. Então, nós sofremos com isso aí, porque aquelas pessoas que não se atualizam, não estudam, não procuram conhecer melhor, ficam incutindo nas cabeças das pacientes que elas não podem fazer. Isso é muito comum. Então, isso é uma coisa que nós temos que esclarecer, não é? Para as pacientes, para a população em geral, que pelo contrário, nós temos aí alguns trabalhos, inclusive, mostrando, principalmente a reposição de testosterona, que ela diminui o risco. Então, por que ter esse medo, não é? Eu acho. E você sabe que a terapia de reposição hormonal vai muito além só das ondas de calor. Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Exatamente. Na verdade, muitos pacientes já vêm, quando passam comigo, né? Eles já vêm um pouco preparados já para terapia de reposição hormonal por indicação. Mas um ou outro vem com a fala, você é ginecologista, mas tem outros que não são tão atualizados como você, dizendo para a paciente, se você não tem nenhum sintoma, você não precisa fazer reposição hormonal, mesmo você estando na menopausa. Às vezes porque as pessoas não sabem que os sintomas únicos da menopausa não é apenas o fogacho, né? Tem vários outros. E que a terapia de reposição hormonal, o benefício dela é exatamente para prevenir algumas alterações metabólicas que ocorrem no corpo da mulher na menopausa. Então, uma questão muito comum que acontece se ela não faz nenhuma terapia, e ela pode fazer porque tem alguns critérios, alguns pacientes que também não podem fazer. Não é para todo mundo, é personalizado. Agora, vai prevenir o quê? Osteoporose. E osteoporose é uma grande causa de morte, porque a mulher menopausada, com mais idade, mata mais você fraturar um fêmur, por exemplo, você escorrega, cai, quebra o fêmur, mata mais do que o câncer de mama. E ela tem essa preocupação. A síndrome metabólica, que pode evoluir para diabetes, e na verdade, não só síndrome metabólica, a gente não pensou em diabetes, mas em vários distúrbios metabólicos que predispõem a outras doenças, não é verdade? Nós temos que lembrar também da sarcopenia, não é, Sandra? Sarcopenia, exatamente. A perda de músculo por causa da falta da problema hormonal. Exatamente. E se você não tem músculo, consequentemente você não tem osso.
osso. Não é? E eu falo para o meu paciente que nós somos pessoas que andamos. E para andar a gente precisa do quê? De músculo. Não é? Então essa... E outra coisa, hoje as mulheres elas estão mais empoderadas. Nós estávamos falando agora há pouco de uma grande empresária com 46 anos e que está no auge da carreira dela. Então a maioria das minhas pacientes são assim. Então, você chegando nisso, e qual é uma queixa muito comum que acontece isso? É o brain fog, ou seja, aquela névoa mental, você começa a esquecer, você tem dificuldade de concentração. É isso também que a menopausa, a perimenopausa causa na mulher. Exato. E já que você falou do brain fog, a gente tem que lembrar que os hormônios estrogênio e progesterona, eles são neuroprotetores. Exatamente. E diminui também o risco de quê? De Alzheimer, de Parkinson, de Demências. todas as doenças neurodegenerativas. Então, muitas vezes o paciente vem com essa ideia aí, de que se ela não está tendo onda de calor, ela não precisa nada. Exatamente. Então, ela tem que ser orientada muito bem a respeito das consequências das outras alterações metabólicas, como você explicou muito bem. Então, o paciente hoje, por isso que nós falamos, que você falou da medicina integrada, né? Então, é aquela medicina que nós falamos lá, enquanto estávamos aguardando, 360 graus. Exatamente. A gente tem que cuidar de dentro para fora, né? Não adianta você só fazer uma reposição hormonal achando que a mágica vai acontecer. Não é verdade? Exatamente. Hoje nós estamos numa era na qual não podemos apenas ir no médico esperando uma pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas, né? Eu sempre falo para minha paciente que é uma parceria que a gente faz. Exatamente. Então, só repetindo aqui, para você que chegou agora, essa é a Elo TV, a TV mais próxima de você, e nós estamos aqui falando sobre saúde feminina, um assunto de extrema importância. E para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Doutora Sandra, mais uma coisinha. Terapia hormonal é só para mulheres na pós-menopausa? Não. Na verdade, o grande benefício começa antes, né? Na perimenopausa, tá certo? Então, na qual exatamente os sintomas são muito floridos antes. E às vezes mulheres com 40 e poucos anos, e hoje cada vez mais frequente a menopausa precoce, não é? Com 40 e poucos anos, elas começam com cansaço, esquecimento, é comum também o fogacho, a pele seca, tem paciente que começa com dor articular, acha já que é artrite, não é? Então, e esses sintomas começam anos antes da menopausa. Aliás, não é falar só o que é menopausa, não é? Porque, na verdade, a menopausa é só uma data. É uma data de 1 ano depois que você parou de menstruar. Então, depois que você fica 365 dias sem menstruar, você está na menopausa. E todo o período ao redor dessa menopausa, a gente chama hoje, antes chamava-se de climatério, hoje mais comum chamar de perimenopausa. Essa é a Elo TV, a TV mais perto de você. De novo, curta, comente e compartilha. Vamos ao comercial?
Estamos aqui de volta com o programa Cuidando de Você, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. De novo, curta, comente e compartilha, que é para esse conteúdo chegar a mais pessoas, para que mais pessoas sejam beneficiadas e possam procurar ajuda para cuidar daqueles sintomas que muitas vezes ela acha que não é nada, é só um cansaço, muitas vezes uma depressão, não é, Sandra? É. Então, nós vemos quantas vezes nós pegamos pacientes tomando antidepressivos, sendo taxadas como depressivas, com algum problema psiquiátrico, e muitas vezes ela está na menopausa ou no período perimenopausa. Conta pra gente isso aí um pouco. É muito comum. Nossa, aliás, recentemente vi um caso exatamente isso, a paciente com muita irritabilidade e depressão. É isso que acontece, sabe? Se você está nessa fase, quem reclama às vezes é o marido e o filho, é o que ela me falou. Então ela tinha momentos de muita irritabilidade, não queria ouvir nada, tinha momentos de depressão, de irritabilidade, depressão. E aí a gente viu, né, que eu vi que ela estava na perimenopausa, depois de exames, de conversa, uma conversa detalhada, uma conversa mais profunda com ela. E depois que nós fizemos que a terapia de reposição hormonal, ela melhorou demais, voltou o ânimo dela. E ela falou, nossa, doutora, se eu tivesse ido no psiquiatra, eu já tinha ganho um antidepressivo. Foi o que ela falou. Mas eu acho que uma das queixas mais comuns é quando nós mulheres, nesse período, a gente acha que a gente tem preguiça, a gente tem fadiga. Não, às vezes a gente está com falta de hormônio mesmo. Ou ele está desequilibrado. Não é verdade? Exato. Quantos pacientes chegam na gente com fadiga? Sim, chega fadiga, cansaço, indisposição, falta de libido. Exatamente. Muitas vezes com o relacionamento conjugal comprometido por causa da falta de libido, né, a perda do desejo sexual, causada exatamente, principalmente pela queda da testosterona. E aí a paciente é taxada como fria e o marido começa a reclamar e começa a vir, né, muitas vezes, desconfianças infundadas, porque como a mulher não quer ter relações, o marido já começa a pensar o quê, né? Que infelizmente o machismo, você sabe, que ela tem um caso, alguma coisa. Então, uma coisa muito desagradável, muitas vezes, que nós vemos com os casais nessa época, por causa disso, por causa dessas alterações hormonais. Exatamente. Eu acredito que você deva pegar muito caso desse jeito, assim, Sim, também. Sim, eu pego muito caso. Só que a única coisa que eu gostaria de falar que às vezes nem tudo é só hormônio, não é verdade? Sim, sim. É que o hormônio piora a situação. Não, o hormônio piora, com certeza a gente tem que fazer essa modulação hormonal, né? Mas, como a própria doutora Cristina faz, é uma medicina 360 graus, não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que avaliar os nutrientes, os minerais, as vitaminas, a alimentação. E é isso que a gente faz com maestria, não é verdade? Exato. E não essa harmonização de tudo, não é, doutora? Exato, Sandra. Ó, e tanto que foi engraçado, né? Como a gente como se diz, se atraiu uma outra ali. É verdade. Nós participamos de uma imersão juntas e parece que a gente encontra pessoas semelhantes a gente, né? É o que ele falou, então, né? Na imersão. Exatamente. Então, o que acontece? Quando nós temos pessoas com a mesma sintonia da gente, parece que um imã nos traz. E nós temos realmente esse mesmo pensamento, que eu também falo isso. A libido não é só hormônio, eu falo sempre para as pacientes. Então, eu sempre pergunto, como que está o relacionamento em casa? Como está a parte financeira? Porque muitas vezes a parte financeira também influi. Ah, muito. Muito. O estresse, o trabalho, o problema com filhos, tem alguém doente na família, então tudo isso interfere, não é só o hormônio. Mas nessa fase, nós vemos bem caracteristicamente que a queda hormonal piora muito a situação. Isso é verdade mesmo. Então, é o momento em que nós temos que agir. Além de ajudar, procurar melhorar, né? Muitas vezes até com um
tratamento multidisciplinar, melhorar aquela situação toda que a paciente está passando e cuidar também da parte hormonal. Com certeza. Concorda Eu concordo, comigo? Não, eu concordo. Eu acho que o hormônio é a cereja do bolo. Exato. Não é Então, verdade? eu vou falar eu falo sempre assim, que na realidade os hormônios eles chamam a chave mestra do nosso metabolismo. Sim. E que se a chave mestra não estiver funcionando, nenhuma porta vai se abrir. Isso é verdade. E nada vai funcionar. Eu tenho hipotireoidismo, eu precisei fazer tireoidectomia há uns anos atrás. E eu vejo, outro dia eu no Corcó fiquei 3 dias sem tomar medicação. Eu não estava aguentando andar mais. Apática, comecei, eu falei, o que está acontecendo comigo que eu estou tão mal, tão mole e não consigo fazer nada? Aí eu fui ver na minha cartela que fazia 3 dias que eu não tomava a minha medicação. E, putz, como que eu fui esquecer disso, né? Mas, e não é só o hormônio tireoidiano, são todos os outros hormônios. São todos hormônios. E o que eu penso assim, que o pai de tudo isso está na nossa pineal mesmo, que é uma glândula aqui na nossa cabeça, que é o mestre e que harmoniza os nossos hormônios, né? Então, o que é importante de vida é o sono. Então, uma boa noite de sono, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a harmonizar todo esse ecossistema dos hormônios. Exatamente. Então, olha só, eu falo uma coisa assim, eu faço palestras algumas vezes em alguns eventos médicos, e não só médicos, mas também para pessoas comuns, como se diz. E eu sempre falo assim, eu encerro normalmente as minhas palestras falando a seguinte frase, que o hormônio, ele não acrescenta somente anos à nossa vida, mas ele acrescenta vida aos nossos anos. É verdade. O que você acha disso? Não, eu concordo, realmente. A falta deles, né? Na verdade, a falta deles é o que eu acredito no final, que não é que ele diminui talvez a nossa vitalidade, não é? Então, eu acredito, como nós estávamos falando anteriormente, num equilíbrio da vida, não é? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que equilibrar a nossa vida, equilibrar o nosso estilo de vida, e o hormônio, quando eu digo a cerejinha do bolo, ele é essencial, mas a gente precisa fazer também a tarefa de casa em relação ao exercício físico, uma dieta equilibrada, o sono de qualidade. Sono de qualidade é dormir mesmo, né, gente? Porque muitas pessoas, quem, né, não fica até tarde no Instagram olhando a internet, né? E vai dormir muito tarde e tem que acordar cedo. Exato. Então, eu acho que, como eu sempre falo, é da cerejinha do bolo e do equilíbrio na vida. Exato. E mais uma coisa, você falou do equilíbrio. A gente tem que lembrar que a nossa vida, ela é pautada por uma série de coisas e o nosso futuro depende das decisões que nós tomamos. Então, se você decide se cuidar, se amar, com certeza a sua vida vai ser muito melhor no final. E a gente tem que procurar viver de uma forma que a gente chegue no final, a gente tenha autonomia para andar sozinho, comer sozinho, se trocar sozinho, para não ficar dependendo de terceiros para cuidar da comida na boca da gente, dar banho na gente, como se diz, limpar as nossas partes íntimas. Exatamente. Então, são as escolhas que nós fazemos. E se cuidar
prevenir as doenças, como nós estamos falando lá, é muito melhor. Porque essa é a função nossa enquanto médicos. Sim, prevenção. Exato, prevenir as doenças antes que a nossa saúde se vá. E essa é a LTV, a TV mais próxima de você. Curte, comenta e compartilhe. Vamos ao nosso comercial. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. De novo eu peço, curta, comente e compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é para esse conteúdo chegar a mais pessoas e nós termos também condições de continuar aqui levando coisas, conteúdos de qualidade para você que gosta muito de cuidar da sua saúde. Então, Sandra, nosso papo aqui está maravilhoso. A gente poderia ficar aqui horas falando desse assunto, que realmente é maravilhoso. O que você tem mais a falar? Quer falar mais alguma coisa para a gente? O que eu tenho a falar é o seguinte, que eu acho que as mulheres elas têm que se amar mais e pensar que a pessoa mais importante na vida é você mesma. Porque até quando você está no avião, o que eles falam? Primeiro, a máscara de oxigênio vai para você e depois para as outras pessoas. Mas nós, mulheres, nós estamos muito acostumadas a cuidar de todos ao nosso redor. É do marido, é do filho, é da empregada, é do trabalho hoje. E a gente não se olha. E às vezes a gente sofre calada. E aqui nós estamos, e eu, a doutora Cristina, médicas preocupadas com você, em cuidar de você, mulher de 40 a mais. Se você tiver alguma dúvida, me mande um direct no meu Instagram, DRA Sandra Maniche. E muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, Sandra. Então, fala que quer deixar o telefone de contato da sua clínica, o endereço, fique à vontade. Eu acho sim. Se você me mandar um direct, eu te mando todas as informações. Exatamente. Então, eu sou a doutora Maria Cristina, estou aqui agora com o programa Cuidando de Você e peço, mande para a gente, meu Instagram também está aí, é doutora.cristina com CH. Pode me mandar as dúvidas e me mande os assuntos que você gostaria que nós falássemos aqui, que nós vamos procurar trazer convidados
para elucidar esses assuntos que vocês gostariam de saber mais, entender mais, porque cuidar da saúde das pessoas é a nossa função enquanto médicos. Então, obrigado a você que esteve aqui com a gente e até a próxima semana, com fé em Deus. Beijão para todos vocês.